Oi, gente. Na frente 1, o módulo 20, bem diferente do contexto que a gente está vendo no Brasil até agora, nós vamos ver a colonização inglesa, né, a fundação das 13 colônias e o movimento que vai levar essas 13 colônias à independência, que é os Estados Unidos. Então vamos ver um pouquinho do contexto, né? Todo mundo sabe que a Inglaterra, a França e a Holanda saíram mais tarde para a colonização, né? A Holanda passava por um processo de independência da Espanha, França e Inglaterra passaram pela Guerra dos 100 anos, né? Posteriormente aí a Inglaterra vai passar pela Guerra das Duas Rosas e a França pela questão religiosa muito tumultuada, e esses fatores levaram essas 3 potências a sair tardiamente. Então, as melhores partes coloniais, as mais ricas, ficaram para Portugal e Espanha, né? E aquelas que não ofereciam nenhuma riqueza aparente, né, ficou aí para as outras potências. E nós temos um caso da Inglaterra particularmente, logo após a formação da monarquia nacional inglesa, com a dinastia Tudor aí, né, a formação, os Tudor estava mais preocupado com a formação e consolidação do absolutismo. Então, nem incentivaram muito a colonização e os descobrimentos de colônias. Somente no governo de Elizabeth I, a última da dinastia Tudor na Inglaterra, que ela vai iniciar um processo de colonização, né? Ela vai tornar muito próspera a burguesia inglesa, ela vai incentivar a navegação, né, o acúmulo de metais preciosos através do comércio e da pirataria. Vai ser no governo dela que vai se chegar às 13 colônias, vai se fundar aí uma província chamada Virgínia, nome dado aí a ela, Elizabeth I, conhecida como a Rainha Virgem, né? Mas depois foi desestimulado a colonização porque não encontrou nenhuma riqueza. Com a morte dela e ela não deixando nenhum herdeiro, o parente mais próximo dela era a dinastia dos Stuarts, né? E os Stuarts eram ferrenhos defensores do absolutismo. Iniciaram, como todo mundo sabe, atritos com os puritanos por questões religiosas, participação da Câmara dos Comuns no parlamento, né? E houve uma verdadeira perseguição aos burgueses puritanos aí, e eles vão fugir, né? E vão buscar um lugar de liberdade religiosa, política, econômica. Então aí vai se iniciar o processo de colonização inglesa nas 13 colônias. Eles vão fugir em direção ao litoral leste, aí, banhado pelo Oceano Atlântico, né? Vão fundar colônias mais ao norte, posteriormente colônias mais ao sul, com características diferentes aí. Nós temos aí 13 colônias fundadas pelos ingleses aí que fugiram buscando liberdade, né? Dessas 13, 8 colônias que ficaram ao norte foram conhecidas como colônias de povoamento, que tinha mão de obra livre, assalariada, pequenas unidades de produção agrícolas, aí incentivava o comércio, a participação política, se autogerenciava, não havia muito fiscalismo da coroa inglesa, já que o clima era muito parecido com a Inglaterra, então os produtos não interessavam a Inglaterra. Já as 5 colônias ao sul, conhecidas como colônias de exploração, adotaram o mesmo modelo da América espanhola e portuguesa, que era o plantation, grandes extensões territoriais, mão de obra escrava, mercado visando a exportação, monocultura, que no caso aqui vai ser o tabaco e o algodão, mão de obra escrava, né? E as 13 colônias tinham essa diferença entre elas, né? Nós falamos que as 13 colônias eram de povoamento porque as 8, que são a maioria, eram de povoamento. Mas a gente não pode esquecer que as 5 que ficavam ao sul eram colônias de exploração aí, tá? Era uma contradição que havia nas 13 colônias.
Com o passar do tempo, vieram aí a Revolução Francesa, os ideais liberais, não é? Que eram abraçados, esses ideais liberais de participação política, igualdade, liberdade econômica, pela burguesia na Europa e na Inglaterra. Mas não era estendido esses ideais, nem permitido que esses ideais chegassem às colônias, fossem aplicados a colônias. Então, para a metrópole, a liberdade econômica e política era muito bem-vinda, mas para a América ela era subjugada. E isso começa a criar um certo atrito aí, tá? Nós temos aí a Inglaterra como a mãe do liberalismo para ela, né? Não para as colônias dela aí, tá? E nós temos aí o início do movimento de independência norte-americano que vai dar fim ao antigo regime, ao absolutismo, ao mercantilismo aí, tá? Na apostila volta repetindo tudo de novo, né? Os tipos de colonização na página 91 e 92 aí, a primeira coluna, né? Volta explicando o que é colônia de povoamento e de exploração. Então, o que nos interessa agora é tratar desse processo de independência, que não vai ser de um dia para a noite. Então, havia, no contexto externo das 13 colônias, o que estava acontecendo? A Inglaterra estava em atrito, em guerra com a França novamente, chamada Guerra dos 7 Anos, devido a possessões territoriais, né? E havia uma rivalidade antiga entre a Inglaterra e a França. Essa guerra, né, que se estendeu na Europa, deu vitória à Inglaterra. A França perdeu, foi obrigada a entregar territórios, indenizar, mas mesmo assim a Inglaterra ficou com seus cofres, suas finanças abaladas, né? E aí houve a necessidade de um arroxo do fiscal tributário sobre as 13 colônias, coisa que as colônias do norte não estavam acostumadas, um controle sobre a economia, sobre a liberdade, já que eles tinham uma certa liberdade econômica, né? As 8 colônias do norte praticavam comércio triangular livremente, né? Importavam o melaço das Antilhas, o açúcar das Antilhas, comprava escravos da África, né? Então, assim, tinha uma certa liberdade. E agora vem a Inglaterra para equilibrar suas finanças, né? Com um arroxo do fiscalismo, declarando aí algumas leis, como a lei do açúcar. Todo açúcar que chegasse às 13 colônias, aí no caso das Antilhas, né, seria sobretaxado, coisa que não era antes, né? A lei do selo, tudo que fosse impresso nas 13 colônias, aí jornais, livros, baralhos, teriam que pagar impostos à coroa inglesa. E a lei do chá, né, que o chá foi imposto que só podia comprar chá da Inglaterra. Eles perderam a liberdade de comprar chá de outras regiões. Houve até um episódio, né, que na cidade de Boston os colonos se vestiram como índios e invadiram o navio e pegaram o chá e jogaram no mar, né? E essa atitude irritou muito a Inglaterra. E a Inglaterra mandou cercar Boston, né? Exigiu uma fiscalização muito grande e declarou as leis intoleráveis. Um arroxo fiscal, político muito maior ainda, tá? Essas leis intoleráveis eram muito mais rígidas, né? E vai ser o pontapé para que os colônios comecem a se organizar. Como as 8 colônias do norte, elas eram mais, tinham uma consciência de autogerenciamento, foi feita uma reunião na Filadélfia, tá? O Congresso de Filadélfia, a primeira reunião, onde eles pediam que fosse suspenso as leis intoleráveis, né? Fosse amenizado essa tensão, essa tributação, esse fiscalismo. A Inglaterra não aceitou, tá? Isso foi em 1775. Um ano depois, né, esses mesmos colonos se reuniram novamente na Filadélfia, em 1776, tá? E resolveram então falar, já que a Inglaterra não decide mudar o tratamento em relação às 13 colônias, vamos fazer um documento e vamos nos tornar independentes, né?
Então, o segundo congresso na Filadélfia rompeu com a Inglaterra, foi feita uma declaração aí de independência elaborada por Thomas Jefferson, né, baseada nos princípios iluministas, principalmente aí de Rousseau, que justifica quando o governo se torna tirano, o povo tem o direito de se rebelar, destituir esse governo, colocar um outro governo. Para eles, quem era tirano era a Inglaterra, tá? E a guerra vai se estender até 1781, né? A Guerra de Independência. Então, de 4 de julho de 1776 até 1781, né, a Inglaterra não vai aceitar, vai ser 11 anos de guerra aí, tá? A França, que tinha rivalidade com a Inglaterra, a Espanha também, que tinha rivalidade, a Holanda, vão ajudar os colônios nas três colônias, né, a lutar pela independência, fornecendo homens, armas, né? E depois de 11 anos, na última batalha, né, de Yorktown, na Virgínia, os ingleses derrotados aceitaram aí a independência dos Estados Unidos. Aí foi feita uma constituição, mudando esse nome de 13 colônias para Estados Unidos da América, fazendo uma constituição republicana, né, e deixando aí os Estados Unidos como exemplo para a América da primeira colônia que teve sucesso com a independência, porque nós temos aí o Haiti, que fez um processo de independência, só que não prosperou, e os Estados Unidos prosperou, tá? E após a independência, o que muda para os Estados Unidos? Aqueles princípios iluministas que eles reivindicavam de liberdade econômica eles vão ter, liberdade política vão ter, mas não a parte social, a escravidão vai ser mantida, principalmente nas colônias que ficavam mais ao sul, tá? Vamos terminando por aqui, terminamos as apostilas desse bimestre, tá bom?